Com a pandemia do coronavírus, muitas pessoas estão procurando filmes sobre essa temática. Inclusive, um dos filmes que a gente vai falar aqui, ele chegou a superar lançamentos em muitos streamings por aí. Exatamente. Antes da gente falar os 10 filmes, se inscreve no nosso canal aqui para você não perder absolutamente nada e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Se quer começar nossa lista com o filme Contágio, do Steven Soderbergh. Pois é, escrito pelo Scott Z. Burns, que, aliás, os dois, tanto o Soderbergh quanto o Scott Z. Burns, eles foram procurados por muita gente para dar entrevistas recentemente, porque muito do que eles colocaram no filme é o que tá acontecendo. Não é o que tá acontecendo, mas é bem parecido. Siqueira, é um vírus letal. Não, peraí. Vamos parar com a questão da letalidade, porque no caso do Contágio, a letalidade dele era muito alta. Sim. Tipo, 1/4 das pessoas que pegavam o negócio morriam. Sim. Certo? Mas tem aquela coisa de começar no Contágio, começa em Hong Kong, o coronavírus começou na China, tem a questão de como se desenvolveu, a pesquisa do pessoal do CDC é muito bem embasada, a forma como o filme trabalha com seus núcleos é bem interessante, porque coloca o quê? Um núcleo de pessoas normais, um núcleo cuidando da investigação, o outro núcleo cuidando de como o governo vai reagir com essa pandemia, e, muito importante, o núcleo do Jude Law, que ele fala muito sobre a questão das fake news e quem está lucrando em relação ao vírus. Porque sempre tem gente que lucra. Tem sempre gente que tenta utilizar a desgraça alheia para ganhar 1 ou 2 trocados a mais. Sim. É um filme bem interessante. Os núcleos são muito bem equilibrados. A Jennifer Aniston tá fantástica no filme. Matt Damon tá fantástico no filme. Bryan Cranston tem uma participação pequena também. Lawrence Fishburne, um elenco... É aquela coisa, o Soderbergh ele gosta de um elenco grande e um elenco de muita gente importante. Mas é um filme que você consegue reconhecer muitos dos comportamentos... Muita coisa. Na atualidade. Então. Muita coisa. É um filme que foi feita uma pesquisa muito forte em relação a como o filme... em relação a como a pandemia seria mostrada, em relação a como os comportamentos do CDC e da Organização Mundial da Saúde iriam acontecer. Então... é um filme interessante de se assistir. Lembrando que se trata de ficção, gente. Não é um documentário, não é nada baseado em fatos reais. As pessoas sabem, né, Siqueira? É bom lembrar, né, Juras? É filme, mano. Eu sei, mas é bom lembrar. Não é baseado em fatos reais, não é nada assim que você tem que levar muito a sério. A doença que é mostrada no filme, apesar de ter algumas semelhanças aqui e acolá com doenças reais, é fictícia, ela não existe. Segundo filme da nossa lista, Extermínio, do Danny Boyle. Pois é, Juras, é um filme que... me impactou, foi o primeiro filme que eu vi com zumbis rápidos, zumbis que realmente correm. Exatamente. E não são exatamente zumbis, são pessoas infectadas com um vírus que deixa a agressividade delas em níveis absurdos. É original de macacos, né? Original de macacos. Começa o filme com a galerinha lá do meio ambiente tentando libertar esses macacos que estavam sofrendo experimentos e tal. E o pessoal avisa, gente, esses macacos são infectados, não façam isso. Só que aí, tarde demais e Inês é morta, né? E aí um cidadão, Cillian Murphy, que estava em coma, né? Uhum. Ele acorda 28 dias depois. Inclusive o nome do filme em inglês é 28 dias depois, né? E a sequência é 28 semanas depois. E aqui foi chamando em 2 mesmo, porque não tem que manter coerência, né? E aí o mundo estava devastado, né? E as pessoas, elas ficam... É meio uma raiva, né? É basicamente baseado no vírus da raiva. Os efeitos realmente é uma agressividade incontrolável. Sim. As pessoas ficam completamente irracionais. Mas, pro nosso mundo da cultura pop, é realmente zumbi, né, cara? É zumbi. Eu Sou a Lenda, filme estrelado por Will Smith. Will Smith, rapaz. E o filme que ele começa com uma forma bem otimista, né? Sim. Você tem uma cientista que chega lá dizendo que conseguiram encontrar uma cura pro câncer. É. E no final essa cura pro câncer acaba se tornando um vírus que deixa todo mundo... Dizimou. Dizimou o planeta, menos ele e alguns sobreviventes. Quem não morreu acabou se tornando uma imune. Espécie de vampiro. O que o filme dá a entender é que o personagem do Will Smith, ele é imune, né, a essa doença. E ele, o objetivo de vida dele é procurar sobreviventes. Ele fica no rádio, né, fazendo ligação. Além disso, sobreviver. O que ele faz? Ele tenta manter uma certa sanidade colocando alguns bonecos, encenando como se fossem pessoas reais. Sim. Um atendente da locadora, um cara na lanchonete, para manter um pouco de sanidade, achando que ele não é a última pessoa do planeta. E o que você percebe também é que alguns seres que sobreviveram ao vírus,
estão infectados e se tornam tipo uns vampiros, né? Uns bichos que aparecem no meio da noite e tudo, né? Só surge à noite, aliás. Pela manhã ele fica relativamente tranquilo, mas à noite ele tem que procurar abrigo e se esconder desses bichos aí. Exatamente. Ensaio sobre a cegueira, nosso quarto filme da lista, Fernando Meirelles. Fernando Meirelles dirigindo obra do Saramago, cara. Exatamente. Do nada, as pessoas começam a ficar cegas. Né? Elas ficam... Uma epidemia que começa a se alastrar, uma cegueira branca. Né? Cegueira branca, Júlio, ela é causada de maneira inexplicável, alastrada pela população inteira. Só uma pessoa continua a enxergar, que é a personagem da Julianne Moore. E ela tem que lidar com toda essa situação, acaba sendo... Os grupos vão se formando. Vão ficando segregados ali, isso. Né? Se diferenciando e é o que mostra... A maioria desses filmes mostra a reação e as consequências nos seres humanos do que é causado por essas você tira a questão da civilização, da sociedade e deixa os seres humanos como um lobo, o homem como lobo do homem. É uma situação filosófica bem forte e que também lida com o que há de melhor e de pior da humanidade. Exatamente. E o Ensaio sobre a Cegueira é uma das melhores histórias sobre isso. É pesadíssimo. É um filme pesado, visualmente... Eu sei que pode parecer irônico, mas visualmente bem interessante. A forma que o Meirelles conseguiu retratar a história. Uma história que muita gente considerava infilmável, inclusive. É um filme bem interessante, bem forte e uma ótima adaptação de um romance que todo mundo considerava inadaptável. Sim. Vamos falar sobre 12 Macacos. Terry Gilliam, cara, é um filme que realmente me marcou muito quando eu era criança. Eu assisti muito novo esse filme, eu acho que eu assisti... A primeira vez que eu vi, eu acho que eu assisti mais novo que eu deveria ter assistido. Sabe? Você tem o Bruce Willis, que é um cara que é mandado do futuro pra tentar impedir uma praga que ia dizimar a sociedade, dizimar a civilização, acabar com tudo. Ele é mandado pra tentar resolver a situação, só que ele é tido como louco, obviamente, quando chega aqui. Não só o retrato da civilização do futuro pós-apocalíptico é insano, mas o final desse filme vai te deixar com a garganta assim tão fechada, os olhos lacrimejando. É um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. Exatamente, principalmente sobre esse assunto, né? É um filme extremamente complicado, mas que trata com viagem no tempo sobre a devastação da humanidade, né? É um tremendo filme pós-apocalíptico. Né? A raça humana merecia ser extinta. Extinguir a raça humana? Boa ideia. Guerra Mundial Z, Juras. Filme do Mark Foster. A gente não falou que tinha o Brad Pitt lá no Dos Macacos, mas ele tava no Dos Macacos e é o astro aqui do Guerra Mundial Z. Exatamente. Esse filme é o zumbi desesperado. Outro zumbi desesperado. Porque a gente tava numa... A gente teve uma sequência de filmes... Zumbi lento. Série, não sei o quê. Que os zumbis nem era tão... Né, dava pra você sobreviver ali. Esse aqui é complicado. E eu vou dizer uma coisa, viu? Bota o pessoal com raiva lá do extermínio no chinelo. Porque esses zumbis aqui, eles inclusive viram uma onda. Eles ficam meio insaciáveis, né? Eles são meio desesperados. Frenéticos. O Brad Pitt, ele faz um repórter que acaba começando a investigar as causas desse surto, trabalhando junto do Exército, da Organização das Nações Unidas, da OMS, Organização Mundial da Saúde e tal. E aquela coisa... A síndrome do protagonismo. E o mundo foi pra desgraça, né? Foi, pois é. E aquela coisa, síndrome do protagonismo. Tudo vai centrar nele, no personagem dele. A gente vê alguns filmes que se tratam na periferia, outros que não mostram de maneira direta, mas como o protagonista está envolvido. Esse aqui, o Brad Pitt está no meio da situação mesmo. Em Epidemia, que aliás eu acho que é o primeiro filme desse tipo que muita gente aqui assistiu. Sim. Até porque é um filme que passou na tela quente, estreou na época do VHS ainda. A primeira vez que eu vi o filme foi em VHS, então daí vocês veem como ele é antigo, relativamente falando, claro. É um filme do Wolfgang Petersen, com o Dustin Hoffman, com Morgan Freeman, René Russo, e você tem um oficial do exército que tenta lidar com a epidemia de um vírus africano, talvez derivado do Ebola, que veio para os Estados Unidos após um macaco contaminado
ser contrabandeados da África para América. Sim. Então você tem toda a questão da doença saindo do animal, indo para o ser humano e de todo o caos que acontece numa cidadezinha nos Estados Unidos. Esse, na verdade, é um dos primeiros filmes que fala, ganha uma forma de crítica às grandes empresas que fazem testes em animais para fazer cosmético, para fazer um monte de coisas e tudo. E a ficção científica, o que é que ela fez, né? Então, assim, vamos colocar a causa desses testes exagerados e irracionais que são feitos em animais para mostrar o que é que pode ter uma consequência disso. A ficção científica, ela faz muito isso, né? E imaginar cenários que podem acontecer no futuro, né? Tem uma séria crítica ao governo no filme, inclusive a questão da guerra bacteriológica, guerra viral. Exatamente. É um filme bem interessante. Envelheceu não tão bem assim, mas realmente é um dos primeiros que tentou lidar com essa situação de uma forma mais verossímil. Sim. Inclusive, hoje a gente tem empresas assim, de cosmético que colocam nas suas... Que não fazem teste com animais. Não fazem teste com os animais, né? Então... Um dos maiores clássicos da história do cinema, que é a Planeta dos Macacos, ganhou um remake, um reboot, né, da franquia. Foi um reboot porque ele não contava a mesma história do Planeta dos Macacos original. Sim. O que ele fazia era tentar dar uma origem, e daí o nome aqui no Brasil, Planeta dos Macacos é a origem, para o surgimento da civilização dos símios. O Rupert Wyatt, né, o diretor de Planeta dos Macacos, que teve 2 sequências, ambas dirigidas por Matt Reeves, né, do The Batman. E a origem mostra exatamente macacos que são testados, né, que estavam tentando descobrir a cura do Alzheimer. E essa insistência nesses testes acabou desenvolvendo uma super inteligência nos macacos, só que essa super inteligência também causava a criação de um vírus que era mortal para os seres humanos, né? Pois é, o cientista feito aqui no caso pelo James Franco, o pai dele, que é vítima do Alzheimer, é vivido pelo John Lithgow, que é um ator que eu gosto muito. Sim. E o Caesar, que é o macaco principal, é feito pelo Andy Serkis, que ele faz uma intersecção muito boa entre a comunicação com os bichos, antes deles se tornarem sencientes, e com os próprios humanos. É um filme que ele lida com a questão da epidemia de maneira bem en passant, porque ela começa nesse filme. Nos outros é que a gente vê a consequência. A devastação, né, de tudo. Aqui a gente vê realmente o início dessa epidemia. Como ela começou, a responsabilidade dos humanos em relação a brincar de Deus. Que, aliás, é uma constante na maioria desses filmes. O ser humano tentando brincar de Deus. Sim. É algo que a gente vê na ficção científica desde Frankenstein, da Mary Shelley. O negócio é que esses filmes, eles são ficções, né? São ficções científicas e são baseados em coisas que poderiam acontecer, mas é muito fácil você reconhecer comportamentos em coisas da nossa sociedade dentro desses filmes. É por isso que a gente se identifica muito com esses filmes. Por exemplo, a gente teve o caso que, por causa do coronavírus, muitos turistas deixaram de ir, por exemplo, num parque lá na Tailândia. E o que é que aconteceu? Os macacos que eram alimentados por esses turistas, eles acabaram se revoltando e saindo em bando. E aí você lembra de ver os macacos na hora, assim, de ver os macacos. É um negócio meio assustador, inclusive, sabe? os macacos brigando uns com os outros de maneira organizada. Sim. Em grupos, por conta de pedaços de comida que eles encontravam no meio do caminho. Que é exatamente o que aconteceu no filme, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Fim dos tempos, filmes de M. Night Shyamalan, que não é muito bom. Não é, mas ele tem um conceito muito interessante. Né? Que a gente sempre vê a interferência do ser humano no ambiente. No ambiente, né? Tipo assim, esse vírus surgiu porque o ser humano é muito ganancioso, ele tava querendo fazer isso, aquilo. Aqui não. As plantas, as resolveram soltar... Exterminar. Exterminar os humanos aqui, rapaz. Fazendo como? Soltando no ar um micro-organismo que faz com que os seres humanos percam qualquer freio que eles tenham em relação à vida deles e comecem a tentar se matar. Exatamente. É bizarro. Esse filme tem um trailer excelente e o filme pavoroso, culminando numa cena lá do Mark Wahlberg conversando com a planta. Plastic. Talking to a plastic plant.
Resident Evil, o hóspede maldito. Baseado na franquia de jogos da Capcom, né? Franquia maravilhosa, inclusive, que tem muitos jogos. E esse filme inicial aqui não é tão ruim assim. De todos eles, talvez seja o melhor. Eu acho que é de longe o melhor. Aqui a gente tem a Colmeia, que é uma base da Umbrella Corporation, que é uma dessas corporações gigantes, malignas. De cosmético. Entre outras coisas, né? Entre outras coisas. Entre outras coisas. É porque a ideia deles é rejuvenescer as pessoas, né? E nisso eles acabam criando acidentalmente um vírus. E a inteligência artificial que tá lá dentro, ela dispara e chama um grupo de elite pra lidar com a situação. Inclusive a protagonista, que é uma Alice, que tá completamente com amnésia, mas que tem muito mais a ver com a situação do que ela acha que tem. Exatamente. Aí a gente vê o mundo destruído e todo mundo virando zumbi. Só que é aquela coisa, Júlio, no filme a gente não vê o mundo... O mundo não, O mundo destruído. No final, tá? No final. Tá tudo contido lá dentro da colmeia. Agora, no final, quando a Alice sai, né? E vê como é que tá a situação... Na verdade, essa cena vai ser a cena dos participantes do Big Brother. Quando eles saírem lá da casa, lá na casa principal. Do confinamento. E eles não têm noção nenhuma do que tá acontecendo fora. E, meu irmão... Sim, inclusive... Vai ser um choque, né? A gente que é fã do jogo do Resident Evil, a gente quando assistiu o filme, a gente disse assim, cara, o filme não tem nada a ver com Resident Evil. Até o finalzinho. Aí quando tem o finalzinho, a gente disse assim, caraca, é o começo do jogo Resident Evil 2. E aí a gente pensa assim, caraca, Resident Evil 2, o filme, vai ser baseado no jogo. E foi, só que não foi tão bom assim não. Não funcionou muito bem. Aí falamos, Siqueira, falamos de 10 filmes sobre vírus, pandemias, epidemias... extermínios e tudo mais, né? É uma dica também pra galera, uma maratonar enquanto tiver quarentenado por aí, né? Exatamente. Em quarentena por aí. Vai estar todo mundo em casa, querendo saber mais sobre o assunto, porque só se fala desse assunto. Só fala do coronavírus, é TV, é todo lugar e tudo mais. Então tem aí 10 filmes sobre pandemias, pra você ver na ficção como é que esses personagens se comportaram quando o mundo foi pras cucuia, né? Repetindo, ficção, tá certo, gente? Ficção. Mas não é... absurdo você ver espelhos na realidade de alguns comportamentos desses personagens na vida real. Espelhos exagerados, tá, gente? Ainda não é tão... A coisa não chegou nesse ponto. O pessoal é tão desesperado, tão vida imita arte muitas vezes, que é bizarro. Não deveria ser, mas é bizarro. Ok, nessa nota, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e se curtiu o vídeo, joga o like! Nos vemos na próxima, se o mundo ainda não acabar. Tchau! Tchau! Fatality.